Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão sobre o Monte repete algumas vezes o termo bem-aventurados, que podemos traduzir para uma linguagem mais popular como felizes, ou como são felizes. Isso nos leva a compreender que o alvo principal do Evangelho é a nossa felicidade, não uma felicidade vulgar, mas a verdadeira felicidade. Isso se constata pela brevidade com que Jesus a invoca, em seu primeiro grande discurso, em sua primeira grande pregação. Diante das multidões ele declara: como são felizes os pobres de espírito. Esse discurso inaugura uma forma muito particular de encarar a vida, não ligada ao quanto buscamos ganhar dela, mas no quanto podemos deixar aqui em termos de atitude e de exemplo. Também demonstra uma lógica inversa, onde perder é melhor do que ganhar, onde sofrer é melhor do que exultar. Não é à toa que a mensagem cristã foi considerada ilógica pelo mundo da época, tanto que o apóstolo Paulo registra: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Isso demonstra que a ética cristã se apresentou bastante diferente da ética pagã tanto quanto da ética judaica, e isso podemos compreender mais à frente lendo tão poderoso sermão. Por ora devemos compreender que Jesus tem por objetivo a nossa felicidade, e essa felicidade depende de como encaramos o mundo, suas experiências, suas dores, seu fardo, todas as lições e dificuldades que nele enfrentamos. Tenha sempre em mente que não importa o quanto tudo esteja difícil e amargo, nosso destino final é a felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito, ou pobres em espírito, dá a ideia de alguém que é pobre, ou humilde, por dentro, no seu ser interior, no seu íntimo, alguém que se compreende intimamente dependente, neste caso, de Deus. De uma forma mais clara, felizes os que reconhecem sua pobreza espiritual. A primeira lição de Jesus em seu grande discurso é: sua felicidade depende de você se reconhecer como alguém espiritualmente pobre, intimamente dependente de Deus, em outras palavras, alguém humilde não apenas no exterior, mas no íntimo do seu ser. Isso te lembra algo que consta nas próprias Escrituras? A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Provérbios 29, 23. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Porque deles é o reino dos céus. A eles pertence o reino dos céus, literalmente o reinado, ou o reino celeste, ou o que pertence aos céus. Jesus está nos dizendo: aqueles que se reconhecem sinceramente como pobres são detentores do reino dos céus, um reino que não é daqui, um reino espiritual. Alguém poderia dizer: como alguém pode ser feliz se humilhando e se declarando como pobre necessitado? A lógica humana em contraste com a lógica do reino de Deus. Para que sejamos felizes precisamos nos autodeclararmos totalmente dependentes de Deus, e seremos felizes porque nosso será o reino dos céus. Espero que você possa refletir sobre a profundidade de sermos humildes diante de Deus, pela nossa profunda necessidade e dependência que temos de compreender e praticar sua vontade. Vontade essa que Ele está constantemente buscando nos revelar e que muitas vezes resistimos em tentar vivenciar. Espero que essa reflexão tenha abençoado você e nos vemos na próxima, se assim Ele permitir.